Muitas vezes, quando nós falamos da vida dos santos, em particular sobre o esforço, a vida dos mártires dos primeiros séculos, como é o caso dos 40 mártires de Sebastião, cuja memória comemoramos hoje. Os mais incrédulos perguntam, mas como se sabe de como eles foram martirizados? Não seria somente uma alegoria, quase que simplesmente uma história a ser contada para as crianças, para que elas tenham uma ideia da necessidade da fé em Cristo? Não! Por incrível que pareça, a maldade dos idólatras era tanta, o medo deles de Cristo era tão forte, que eles mantinham os relatos dos sofrimentos dos mártires. São chamados os atos dos mártires. Existem os relatos escritos que foram transmitidos, não no início, não pela igreja, mas pelos perseguidores da igreja, do que se fazia com os mártires. Portanto, quando nós lemos a vida dos mártires, quando nós ouvimos os relatos, nós não estamos ouvindo uma lenda, uma história para crianças, nós estamos ouvindo a história da igreja. Nós estamos ouvindo a história daqueles que derramaram o seu sangue e sobre o sangue dos quais se fortaleceu a igreja. Os mártires de hoje, os 40 mártires comemorados sempre no dia 9 e 22 de março, praticamente sempre é uma festa que acontece durante a Grande Quaresma. Eles nos lembram da necessidade de enfrentarmos a Grande Quaresma sem olhar para as alegrias, entre aspas, que estão ao nosso redor nesse mesmo período. Nós precisamos nos preocupar com o jejum, com as orações, com as boas ações, com o nosso autopoliciamento, para não falarmos o que é desnecessário, para não pensarmos o que não é necessário. E mesmo quando vemos ao nosso redor aqueles que não se esforçam para a Quaresma, não devemos julgá-los, não devemos condená-los, mas também não devemos nos deixar contaminar com aquilo que eles estão fazendo. Então, se nós vemos alguém durante a Grande Quaresma que não se preocupa com as orações, que não se preocupa com o jejum, o primeiro sentimento que pode aparecer: puxa, se ele não está fazendo, por que eu tenho que fazer? É humano isso. É a nossa fraqueza, é humana. Não quero me esforçar, não quero fazer. Quero viver de uma maneira mais leve. Mas ali mesmo nós devemos lembrar, em primeiro lugar, claro, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo.
na cruz por cada um de nós. Lembrar dos esforços dos santos mártires, dos santos padres, e ver a consequência do esforço deles é a luz da ressurreição de Cristo. Portanto, quando nós nos esforçamos durante a Quaresma e vemos aquilo que, embora ilusório, mas nos cerca e parece ser aquilo que realmente nós precisamos, o descanso, o bom alimento, uma distração, tudo passageiro, tudo fica. Agora, o que realmente nos acompanha durante toda a nossa vida e após a passagem para a vida eterna é o nosso esforço para estarmos com Cristo, viver com Cristo, para Cristo. Aí sim nós teremos a alegria que tiveram os 40 mártires, sobre os quais foram vistos descerem as coroas do céu como recompensa pelo esforço deles. Junto com os 40 mártires, hoje comemoramos São João Clímaco. Clímaco, da palavra grega que significa escada, subida. E ele deixou um livro que foi escrito por ele a pedido de outros monges, de como o monge deve gradativamente subir a escada da salvação. Ele mostra que não tem como do nada chegar ao cume da vida espiritual. É um passo atrás do outro, um esforço atrás do outro. Às vezes vamos cair, vamos tropeçar, vamos escorregar para trás, mas o importante é continuar subindo, continuar se esforçando para alcançar o cume. E o cume é o reino dos céus, da glória de Deus. Deus nos ajude e abençoe. Essa semana, na quarta-feira à noite, às 6 horas, nós temos a leitura do grande cânone de arrependimento de Santo André de Creta. Na quinta-feira, a liturgia dos pré-santificados, às 9 horas da manhã. E na sexta-feira, às 6 horas da tarde, a laudação da Virgem Maria, com a leitura, o cântico do Acáfis em louvor à Virgem Maria. Que Deus nos ajude a continuar caminhando e se aproximando cada vez mais da Semana Santa.